Olá para você que faz parte de toda essa galera ligada no portal Ecos da Notícia. Está começando mais um vídeo semanal que vai trazer para você, a partir de agora, as principais informações da última semana que se passou. Os principais destaques na área policial você acompanha a partir de agora com a gente. Pode rodar a vinheta. Muito bem, pessoal, então já vamos com as informações. Eu quero imagens do município de Bujari. Põe aí na tela, João. Põe o helicóptero da Polícia Civil realizando buscas, porque a coisa ficou séria. No município de Bujari. A Polícia Civil realizou buscas. Põe a sirene da polícia aí, meu amigo. Teve até bala lá. Pode soltar o verbo aí. Foi uma confusão, um fandame danado no município de Bujari. A polícia realizou buscas por criminosos que tentaram assaltar uma fazenda na tarde da quarta-feira. Por volta das 2 horas da tarde, os bandidos tentaram assaltar uma fazenda. 3 indivíduos foram presos e no outro dia, como você acompanha nas imagens, a Polícia Civil do município de Bujari estava realizando aí ações diligências em busca de prender esses indivíduos. Teve até troca de tiros. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo de mais informações sobre esse caso. E eu já vou falar sobre notícias do trânsito, porque na Avenida Amadeu Barbosa, mais um acidente gravíssimo aconteceu. Um homem perdeu a vida quando pilotava a sua motocicleta. Eu quero mais informações agora com ele, Marcelo Gomes. Juliano da Costa, de 34 anos, morreu na noite do último sábado, dia 7 de janeiro. O jovem morreu após sofrer um acidente de trânsito na rotatória do estádio Arena da Floresta, na Amadeu Barbosa, capital Rio Branco. A vítima pilotava uma CBX cor preta de placa MZU 7A11. Conforme testemunhas, o condutor perdeu o controle da direção antes de chegar na rotatória e bateu em um meio-fio e foi arremessado por cerca de 30 metros de onde a moto teve a batida inicial. O Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado por populares e deslocou uma ambulância de suporte avançado para socorrer o homem, que infelizmente morreu quando recebia atendimento de dentro da viatura 02 do SAMU. Como a vítima morreu no interior da ambulância, a equipe do Serviço Móvel de Urgência encaminhou o corpo até a sede do Instituto Médico Legal, onde foi entregue no necrotério para dar continuidade aos procedimentos de exames cadavéricos e, posteriormente, liberar o corpo para a família realizar os cortejos fúnebres. Com informações do trânsito, repórter Marcelo Gomes para o Ecos da Notícia. Muito bem, então cabe aí às autoridades policiais investigar o caso e saber aí o que ocasionou essa situação. Eu já vou falar de violência, porque o crime organizado pode ter feito mais uma vítima. Foi bala lá no Quinari, hein? Foi bala lá no Quinari. Logo a polícia chegou lá, mas já não tinha jeito, o SAMU também teve por lá. A adolescente de apenas 15 anos de idade é executada a tiros lá no Quinari. Eu vou com as informações. Vem o repórter Marcelo Gomes. A adolescente Sara dos Santos, de 15 anos, foi executada a tiros na rua Orquídeas, loteamento Jardim, na noite da última sexta-feira, dia 6, no município de Senador Guiomar, cidade do Quinari. As informações repassadas pelas autoridades policiais são que a jovem foi atraída por 2 homens até o local do crime. Moradores presenciaram a adolescente passando na companhia de 2 rapazes, que até agora não foram identificados pela polícia, e logo em seguida ouviram os tiros e acionaram a polícia militar. Quando os militares chegaram próximo à região da ocorrência, tiveram dificuldades em encontrar o local exato onde estava o corpo, devido às ruas não terem iluminação pública. Durante as buscas, a guarnição encontrou moradores que indicaram exatamente a rua que vê o barulho dos tiros e a equipe visualizou o corpo da adolescente
já sem vida. O Instituto Médico Legal foi acionado e esteve no local onde foi realizada a perícia criminal e, em seguida, o corpo foi removido ao IML, Instituto Médico Legal de Rio Branco, onde passará por exames de autópsias e liberação do corpo da família. Segundo a Polícia Militar, vizinhos e familiares informaram que Sara não tem envolvimento com facções criminosas, até o conhecimento deles. Era uma garota prestativa, meiga, que participava de cultos evangélicos na casa de vizinhos. Porém, os indivíduos que passaram na companhia da vítima supostamente são de facção criminosa. O delegado Aldísio Neto, em entrevista, relatou que as informações colhidas no local do crime, com a perícia concluída, foi uma execução a queima-roupa, aparentemente realizada com arma de fogo tipo garrucha. Ainda segundo o delegado, o motivo estaria ligado possivelmente ao tráfico de drogas. Porém, as negligências serão feitas, as investigações serão aprofundadas para elucidar o mais rápido possível esse crime. Repórter Marcelo Gomes para o Ecos da Notícia. É o crime organizado fazendo mais uma vítima aqui no nosso estado. Não tá de brincadeira, não tá de brincadeira mesmo, uma fatalidade. Agora a gente sabe, tem uma mãe chorando. Muito bem, eu já vou com informações da BR-317, porque a polícia, em conjunto com várias forças especiais, realizaram uma apreensão de drogas. Mais de 61 quilos de drogas foram apreendidos na região do Alto Acre. Eu quero as informações com ele, Marcelo Gomes. Pelo menos 61 quilos 875 gramas de cocaína e skunk foram apreendidos numa operação conjunta das polícias no quilômetro 16 da BR-317, entre os municípios de Epitaciolândia e Chapuri, na região do Vale do Alto Acre, na manhã do último domingo, dia 8. Quem transportava a droga era um homem de 34 anos. Os entorpecentes estavam embalados em forma de tabletes e acondicionada no porta-malas de um veículo Gol. A droga tinha Rio Branco como destino e o motorista foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal no município de Epitaciolândia, a 240 quilômetros da capital acreana, onde foi indiciado por tráfico de drogas. No último dia 3, o Gefron divulgou o balanço, revelando que mais de 740 quilos de entorpecentes foram apreendidos no Acre em 2022. Entre cloridrato de cocaína e pasta base na mesma droga e o skunk, também conhecida como super maconha, a que após a pandemia da Covid-19 passou a ser produzida em larga escala na selva amazônica peruana. Repórter Marcelo Gomes para o Ecos da Notícia. Agora preste atenção nessa história. Lá no presídio Francisco, aliás, não é o Francisco de Oliveira Conde, não estou me recordando aqui o nome do presídio, mas preste atenção nessa história. Lá em Sena Madureira, no presídio lá, aconteceu uma história peculiar. Os policiais penais, podemos dizer assim, realizaram a apreensão de celulares que teriam destino a adentrar dentro do presídio. O repórter Marcelo Gomes tem mais informações e vai te contar a partir de agora. Policiais penais que atuam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, realizaram uma grande apreensão de celulares que seriam levados para o interior da unidade prisional no último domingo, dia 8. De acordo com informações repassadas pela equipe, ao todo 11 celulares e alguns carregadores foram interceptados pelas PPs que estavam em serviço. Os aparelhos foram arremessados por cima da muralha em direção ao bloco 8, para que em seguida fossem levados pelos apenados ao interior da penitenciária. Porém, graças ao excelente trabalho realizado pela equipe de policiais penais da localidade, o plano dos criminosos foi frustrado e o material ilícito não chegou ao seu destino final. Repórter Marcelo Gomes para o Ecos da Notícia. Belo trabalho realizado aí pelos policiais penais
que conseguiram apreender aí essa galera que estava, aliás, conseguiram apreender esses celulares que estariam entrando dentro deste presídio. Isso não pode de forma alguma, não é verdade? E olha só, um criminoso, aliás, dois criminosos tentaram assaltar um colono, mas eles se deram mal, porque o teçado cantou. E não foi de brincadeira não, o cidadão ia morrendo. Ele tentou atirar no colono e o colono puxou um facão e desceu-lhe o teçado nele. Eu quero as informações a partir de agora para você. Uma tentativa de assalto por pouco não termina em tragédia na manhã desta segunda-feira, dia 9, no quilômetro 59 da BR-317, zona rural do município de Brasileia. Segundo informações, dois criminosos tentaram assaltar um colono que reagiu e, de posse de um teçado, feriu um dos assaltantes. Durante a ação criminosa, o agricultor também foi ferido com 3 disparos de arma de fogo. A vítima não teve o nome revelado por medidas de segurança. Já o assaltante ferido foi identificado por Genilson Barroso Coelho, 22 anos. O outro criminoso envolvido no crime conseguiu se evadir e não teve o nome divulgado. Tanto o assaltante quanto a vítima foram encaminhados ao Hospital Raimundo Chara, em Brasileia. Apesar de ter sido alvejado com 3 disparos, o colono não corre risco de morte, visto que os tiros atingiram os braços e a região próxima à clavícula, tendo inclusive transfixiado a região torácica, mas por milagre não atingiu nenhum órgão vital. Quanto ao bandido, tão logo receba a alta do hospital, ele será encaminhado ao Complexo Prisional Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. A Polícia Civil continuará realizando diligências para que o outro envolvido na ação criminosa também seja preso. Rapaz, a vida desse bandido aí não ficou muito fácil para ele essa ação, não deu muito certo essa ação, ele complicou a vida dele encontrando esse colono. Agora preste atenção no que eu vou te contar a partir de agora. Veja bem, um rapaz estava lavando um trator aqui, aliás, aqui no Acre, né? Aqui no nosso estado, na zona rural, no município de Bujari, numa fazenda ali depois do município de Bujari, sentido Sena Madureira. Ele lavava um trator, uma máquina pesada, quando ele se desequilibrou por conta da força do jato de água. O jato de água bateu na ignição do trator e ligou o trator. O trator começou a andar e acabou passando por cima da perna direita do rapaz. Um acidente gravíssimo aconteceu. Você vai ficar sabendo de mais informações agora. Um acidente de trabalho vitimou Juliano Fabrício Barroso, de 19 anos, enquanto ele lavava uma máquina pesada, ou seja, um trator, em uma fazenda localizada da BR-364, no quilômetro 18 do município de Bujari, no interior do Acre. As informações que chegaram até a nossa reportagem foi que o funcionário da propriedade rural estava lavando um trator quando se desequilibrou após a mangueira que ele manuseava liberar um jato de água muito forte, impossibilitando o homem de controlar a direção do líquido. O jato atingiu a ignição, que estava com a chave da máquina, que em seguida ligou o trator, que se movimentou e passou por cima da perna direita do trabalhador. Imediatamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e de pronto enviou a ambulância de suporte básico, que fica baseada no município de Bujari. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Acre se deslocou até a ocorrência para dar apoio durante o socorro da vítima. Sem saber a gravidade dos ferimentos, os paramédicos da viatura 01 de suporte avançado, que fica baseada na capital Rio Branco, acharam viável também se deslocarem até a ocorrência para dar suporte à ambulância 10, que já estava em direção ao local do acidente. Ao chegar, a equipe realizou o atendimento pré-hospitalar e, após estabilizarem o homem, os socorristas posicionaram uma manta para evitar a hipotermia, já que a vítima reclamava de muito frio. Ao dar a entrada no pronto-socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, a vítima apresentava quadro de saúde estável. Porém, estava com uma fratura fechada na perna direita, no osso fêmur. Os paramédicos entregaram o homem no setor de traumas, onde ele passará por exames e avaliações mais detalhadas no âmbito hospitalar.
uma fatalidade este caso, não é verdade? Agora preste atenção no que aconteceu lá na Baixada da Sobral. Um rapaz foi tirar satisfação com um cobrador do crime. Olha só o que aconteceu. Ele acabou sendo alvejado a tiros. Não tá de brincadeira, hein? Eu quero saber melhor sobre essa história agora. Na tarde desta segunda-feira, 9, um homem de 31 anos que é entregador de gás de uma distribuidora localizada na rua Alan Vitor, do bairro São Sebastião, foi alvejado a tiros na rua 7 de setembro, no bairro João Paulo, ao tentar tirar satisfação com um cobrador de pedágio de uma organização criminosa que domina a região da Baixada da Sobral. De acordo com informações, a vítima Gleilson Vasconcelos Alves possui um pequeno comércio de venda de água e gás. E na tarde desta segunda-feira, quando chegou em casa, ficou sabendo que o pai dele teria ido à delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência contra um morador do bairro que foi ao comércio, em nome de uma organização criminosa, cobrar o pedágio de funcionamento. Espécie de seguro do crime que garante contra roubos, furtos, contra o comércio. O homem de 31 anos ficou revoltado e saiu em busca do cobrador de pedágio, que é membro de uma facção e reside na mesma região. Ao encontrar o cobrador de pedágio, o homem já foi recebido a tiros, sendo atingido na região do abdômen. Mesmo ferido, a vítima conseguiu subir na moto e retornou para casa, onde também funciona a distribuidora. Familiares dele acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que socorreu a vítima e o conduziu ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável. Policiais militares iniciaram buscas na região na tentativa de prender o acusado que fugiu após atirar na vítima. E agora preste atenção no que aconteceu na BR-317. Um ônibus da linha normal aí estava seguindo a sua viagem, mas criminosos se infiltraram dentro do ônibus e estavam se passando por passageiros. Próximo ao quilômetro 18, eles anunciaram o assalto. Eles fizeram uma vítima. É, rapaz, vamos entender melhor essa história a partir de agora. O passageiro de um ônibus que fazia a linha para a Vila Porto Alonso, localizado na BR-317, foi morto com um tiro após reagir a um assalto realizado por criminosos no interior do ônibus que ele viajava. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira, dia 10, na BR-364, quilômetro 18, na zona rural de Rio Branco. Segundo testemunhas, 2 homens entraram no ônibus se passando por passageiros, quando na altura do quilômetro 18, após passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, um deles se levantou da poltrona e se direcionou até o motorista, dando ordem para ele parar o veículo e passar o celular. Ainda segundo testemunhas, o outro criminoso ficou na parte de trás do ônibus, recolhendo os pertences dos passageiros. Quando chegou na vítima Silmar Gomes da Silva, de 64 anos, que não entregou os objetos e reagiu segurando o cano da arma de fogo do criminoso. O assaltante que estava na frente do ônibus percebeu a ação do idoso e se deslocou até o fundo do veículo e efetuou um disparo no pescoço do senhor Silmar, que morreu na hora. O primeiro que passou, pegou o motorista e disse, para me dar o celular. Aí quando eu escutei o de trás, já gritando assim, solta vagabundo, que foi o que morreu, já agarrado no revólver do bandido. Aí o que estava na frente veio e atirou nele, atirou no pescoço assim. Após a ação, os bandidos fugiram em direção ao ramal do Clodoaldo. Muito bem, no primeiro momento a polícia não tinha prendido os indivíduos, mas horas depois eles foram presos. O repórter Marcelo Gomes tem mais informações sobre esse caso. Uma guarnição da Polícia Militar do 2º Batalhão agiu rápido e logrou êxito na prisão de 2 acusados ao realizar um latrocínio, roubo seguido de morte, em um ônibus que fazia a linha para a Vila do Porto Alonso, localizada na BR-317 na última terça-feira, dia 10. Na ação criminosa, Silmar Gomes da Silva, de 64 anos, morreu ao tentar reagir ao assalto segurando o cano de uma arma de fogo de um dos assaltantes. A equipe da Polícia Militar capturou a dupla criminosa após alguns minutos a prática do roubo no ramal do Clodoaldo, em um apartamento na mesma região que aconteceu o crime.
O menor WS, de 14 anos, e Elton Oliveira Meira, de 25 anos, receberam voz de prisão e apreensão e foram conduzidos até a Delegacia Central de Flagrantes, a DEFLA, onde foram entregues às autoridades policiais. O motorista do ônibus com os passageiros que encaminharam até a DEFLA, onde prestaram depoimentos e recuperaram seus bens novamente, o caso agora ficará a cargo da Polícia Judiciária. Com informações policiais, repórter Marcelo Gomes para o Ecos da Notícia. Muito bem, então pelo menos esses dois indivíduos estão presos. Agora eu quero falar para você sobre um caso um pouco complicado, diga-se de passagem. Um acreano que estava desaparecido foi encontrado morto dentro de um milharal no interior do Amazonas. Vamos com as informações. O desaparecimento de um homem identificado pelo nome de Lucas Daniel de Oliveira, de 25 anos, foi registrado pela família, que informou às autoridades policiais dos estados do Acre e Amazonas, pois ele estaria desaparecido desde a última segunda-feira, dia 9. Na noite desta quinta-feira, policiais militares que prestavam serviços na Vila Caquetá receberam um chamado dos moradores que estavam dizendo que em um determinado ponto de uma estrada, perto de uma fazenda, havia um local que estaria circulando um certo odor forte. Então, já que os policiais militares teriam recebido as informações do desaparecimento de um homem naquela região, eles decidiram averiguar o local. Eles acabaram por se deparar com o corpo de um homem, já em estado avançado de decomposição. Peritos criminais do Instituto Médico Legal, IML, foram acionados e resgataram o corpo. E recolheram cápsulas de bala de 3 calibres diferentes, próximos ao corpo. Durante o resgate do corpo, que foi desovado dentro de uma plantação de milho, às margens da BR-317, foram encontradas 4 cápsulas de balas de 3 calibres diferentes, sendo de pistola 9mm, escopeta calibre 20 e 26, espalhados próximo ao corpo e a uma mochila. Dentro da mochila foram encontradas roupas da vítima e a quantia em dinheiro de R$900. A execução deste homem pode ter ligação com um roubo na região. De acordo com informações, na última segunda-feira, dia 9, foi registrado um crime de roubo no ramal da Garrafa. Coincidentemente, mesmo ramal em que a vítima Lucas Daniel foi visto pela última vez. A polícia trabalha com a possibilidade de um crime ter relação com o outro. Porém, para essa confirmação acontecer, é necessário aprofundar as investigações. A quantidade de tiros dados no local, as cápsulas, projéteis de armas diferentes encontradas e o arrasto do corpo para dentro de um milharal já levanta a suspeita de que o crime foi cometido por mais de uma pessoa. O dinheiro em espécie encontrado dentro da mochila da vítima estava enrolado em um saco plástico e guardado em um bolso interno da mochila. Para a polícia, são 3 hipóteses. Ou os criminosos não estavam interessados em buscar tal valor na mochila, ou a vítima estava de posse de uma quantia maior de dinheiro, supostamente levado pelos criminosos. Ou, por último, não tiveram tempo de vasculhar a mochila. Somente após iniciar oficialmente as investigações, começaram a ouvir parentes próximos e pessoas que estiveram com a vítima a última vez que foi visto com vida, é que a Polícia Civil do Acre terá um norte sobre o que aconteceu com Lucas Daniel. A notícia do desaparecimento foi formalizada por uma tia da vítima, que reside em Rio Branco. Então as investigações deverão solucionar este caso. Agora preste atenção no que aconteceu. Um homem foi encontrado sangrando. Ele tinha ferimentos de arma branca. Ele foi encontrado sangrando aí nas ruas de Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para atender essa ocorrência. Vamos com as informações. Um homem identificado por Ronaldo Luz do Vale, 34 anos, mais conhecido por Caveirinha, foi encontrado por populares vagando pela rua 7 de setembro, no Conjunto Esperança, em Rio Branco, na tarde desta quarta-feira, dia 11, com um corte profundo no braço esquerdo, causado por uma arma branca. De acordo com informações colhidas por nossa reportagem, ele é dependente químico e, por estar sob efeito de entorpecentes, não soube explicar com exatidão o que realmente ocorreu ou
quem tentou contra a sua vida. Ao ver o homem sangrando bastante, moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que prestou os primeiros atendimentos ainda na localidade. E, em seguida, o encaminhou ao pronto-socorro. O caso será investigado pela Polícia Civil, no intuito de identificar e prender o autor da tentativa de homicídio, bem como saber a motivação para o crime. Essa situação aí é no mínimo complicada, não é verdade? Então, lembra que eu falei pra você que o caldo engrossou no município de Bujari? Foi polícia pra todo lado, foi bala que não acabava mais na manhã da quinta-feira. Os moradores assustados, aquela barulheira danada. Eu gosto de ver a ação mesmo. Você lembra disso? Então vamos saber detalhes da ação que a polícia realizou nesta quinta-feira da semana que se passou. Um grupo de 5 criminosos realizaram um assalto a uma fazenda na última quarta-feira, dia 11, nas proximidades do município de Bujari, interior do estado do Acre. 3 criminosos foram presos horas depois do ocorrido. Já os outros 2 estão sendo procurados pela Polícia Civil. Segundo informações, os criminosos trocaram tiros com a polícia na manhã desta quinta-feira, dia 12, nas proximidades do município de Bujari. Os 2 criminosos ainda não foram presos, mas a Polícia Civil continua realizando buscas aqui pelo município. O pânico se espalhou entre os moradores do município, que, com medo dos criminosos, se trancaram em suas residências. Nos grupos de WhatsApp, as pessoas ainda estão em pânico, já que ainda tem 2 criminosos vagando pelas redondezas. Inclusive, até a prefeitura do município encerrou o expediente mais cedo. É importante ressaltar o excelente trabalho da Polícia Civil do município de Bujari, com a coordenação do delegado Bruno Coelho. Excelente trabalho que foi realizado. Agradecer demais você que ficou junto comigo até aqui. Este foi o resumo semanal do portal Ecos da Notícia, com direção de pauta de Kétila Cavalcante, a apresentação de Otávio Damasceno, reportagens de Marcelo Gomes, imagens de João Henrique Moraes. Este foi o vídeo semanal do portal Ecos da Notícia. Eu te aguardo no próximo final de semana com tudo aquilo que foi destaque na área policial, aqui no estado do Acre. Beijo no coração e até o próximo vídeo.